Ai, ninguém gostar de mim. Ai, tá todo mundo falando sobre isso. Não, porque toda vez, geral tá comentando isso, então assim, é verdade. Ah, como ninguém se importa, né, então aí eu parei. E hoje o tema do Cativeiro Cast é justamente a gente apontar essa nossa dificuldade em nomear as coisas e o quanto isso nos atrapalha no entendimento real da situação, fazendo a gente nessa generalização ficar preso em ideias limitantes, ideias que não são claras, e quando as coisas não são claras, a gente fica perdido. Então hoje a gente vai entender quem é esse ninguém e quem é esse todo mundo. Hoje é dia de dar nome aos bois, para pessoas, situações e sentimentos também que a gente tem e nem sabe o que é. Então se você tá interessado, interessada, chegue pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nova dança do estado do Pará. Então você já curte aqui esse vídeo. Ah, mas eu nem terminei de ver, não sei se eu curti. Já curte agora, pra você não esquecer que com certeza você vai gostar. Tô te prometendo, tô te falando, tô aqui dizendo pra ti que tu vai gostar. Já curte e se inscreve aqui no canal, seja no Cativeiro Cast lá no YouTube ou no Spotify, em tudo. Ah, eu não tenho Spotify, não ouço, não interessa. Vai lá e curte também, vai lá e segue também. Ah, mas eu não vejo no YouTube. Vai lá também e segue. Manda lá pros seus familiares, amigos, manda esse link, compartilha, comenta. Deixa eu te ver, comenta, fala assim, eu vi, eu gostei, tá bom? Porque eu tô aqui, gente, se eu tô aqui de cabelo sujo, é pra uma boa causa. Não é que tava sujo, gente, mas sabe quando você vai pra praia, você pega aquela maresia, teu cabelo volta um... E é assim que a gente vai gravar. A gente vai gravar com o cabelo desse e a gente tá aqui. A gente amarra ele e entrega assim. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Kátia. Você que já conhece, já é de casa, vem falar comigo desse tema que eu vou falar assim, gente, eu tinha até uma piada interna no meu último relacionamento, porque às vezes eu falava, eu queria reforçar uma ideia, daí eu falava assim, ai, tá todo mundo falando. Aí o meu ex falava assim, todo mundo quem? Aí eu, todo mundo. Todas as pessoas do planeta Terra estão falando essa ideia. E não, na verdade eu tava falando de uma pessoa ou duas que trouxeram uma ideia, às vezes era uma pessoa só que trouxe uma ideia que eu queria já reforçar, tipo assim, ó, é a ideia de geral, do coletivo, tá todo mundo pensando nisso aqui. E não é verdade, claro que não. Então a gente faz muitas vezes essas estratégias para o nosso próprio convencimento daquilo que a gente tá sendo perturbado. Então vamos supor, ai, ninguém olha os meus stories. Você, na verdade, está buscando, muitas pessoas veem, mas você está buscando aquela X pessoa para ver teus stories. Ou, nossa, todo mundo tá se dando bem na carreira, menos eu. Aí você vai ver quem que é o todo mundo que tá se dando bem na carreira, menos você. É uma pessoa só. Que você olha pra ela e fala assim, ai... Então você entende que essa comparação, ela pode ser uma armadilha pra gente. Porque a gente sempre vai aumentar. Sabe aquela... Eu acho que é uma estratégia assim meio... Sabe quando a tua mãe, minha mãe fazia isso? Minha mãe queria dizer assim, ai, sei lá... Poxa, vocês estão acordando 3 horas da tarde, que vida é essa? E não era 3 horas da tarde, era, sei lá, 11h30. Mas aí ela já calculava assim, 11h30, perto de meio-dia já acabou amanhã, já é quase tarde, já é 3 horas da tarde. E não era nem meio-dia. Então a gente busca essas validações de uma maneira embaçada, né? Então, ou seja, a gente não deixa claro contra quem a gente está combatendo, ou contra qual ideia a gente está indo, qual é esse fantasma que é o foco, né, daquele nosso conflito. Seja, de novo, né, esses ninguéms que a gente está falando, ou esses todo mundo que a gente está falando. E eu vou falar, o perigo dessa generalização é justamente você começar a cristalizar ideias que não são verdadeiras. Como, por exemplo, se você vai comparar sua jornada profissional, e aí você fala assim, nossa, todo mundo está tendo êxito. Todas as pessoas. Pô, você conhece quantas pessoas? Algumas centenas de pessoas você conhece, né? Incluindo ali parentes, incluindo vizinhos, pessoas que moram, sei lá, no seu prédio, pessoas que você já estudou na escola, na faculdade, incluindo pessoas da academia, sei lá. Todo mundo tá se dando bem financeiramente? Tá todo mundo tendo sucesso profissional? Ou é uma pessoa que você viu lá no Instagram que de repente começou a fazer uma especialização, ou teve uma promoção, ou comprou um carro, e aí você já começa, parece que com um olhar, falar assim, tá, mas essa aqui conseguiu isso, aí roda lá, rede social, sei lá o que for, ah, mas aquela ali também, aí você faz um grupinho pequeno de, sei lá, 5 pessoas, entre centenas de pessoas que você conhece, que você consegue pontuar que tiveram um certo êxito, pra você já se colocar em detrimento àquele menosprezar, aquele minimizar da sua própria jornada. Todo mundo tá tendo sucesso, menos eu, olha só, tá todo mundo viajando, menos eu. Tá, tudo bem, sazonalidades, ali a gente tem, sei lá, no carnaval de, não sei, 300 pessoas que você segue, 20 foram pro carnaval, 20 é 300, 300 é o país inteiro é o mundo inteiro, não é o mundo inteiro, então já não é todo mundo. Sim, algumas pessoas fizeram coisas, muitas outras, maioria esmagadora não fez.
O contrário também. Ai, mas ninguém me entende. Ai, mas ninguém isso, ninguém aquilo. E você fala, nossa, mas ninguém mesmo? Aí você começa a lembrar, não, mas até que uma vez aquela pessoa até que fez. Não, mas teve outro momento que tal pessoa... Tá, então na verdade não é que ninguém. É que aquela pessoa específica que eu queria aquela validação não tá fazendo. Ai, nossa, nunca ninguém me amou. Ou nunca ninguém foi super próximo comigo. Ou nunca ninguém me ajudou. Não é bem assim, né? Aqui ou ali, alguma pessoa em algum momento contribuiu um pouquinho, fez algum pouquinho, mas a gente nesse cristalizar para confirmar a nossa crença, né, daquilo que é o ponto que a gente quer defender, começa a caçar ali, não, mas ó, teve aquele momento que não me ajudou, teve aquele momento que também não me ajudou, e aquele que também não me ajudou. Então a gente começa a se cegar para aqueles momentos que houveram pessoas que ajudaram. Houve, assim, ajuda, houve ali uma pessoa que também se importou, houve ali alguém que te ouviu, né, te assistiu, te deu suporte, mas a gente fica nessa busca da validação para defender o nosso ponto, óbvio. Isso tem um nome que é o viés da confirmação, que é o exato momento que você está ali buscando, procurando interpretar ou lembrar de informações de forma seletiva para você confirmar a sua própria crença. Então, nesse caso, nunca sou ajudado, ninguém gosta de mim, todo mundo sempre deseja o meu mal. Todo final de ano uma coisa ruim acontece. Eu nunca tive, sei lá, pessoas à minha volta que realmente gostassem de mim. Então a gente começa a o quê? Escanear, mapear cenas e situações para isso, né? Isso acontece também, eu acho que é até um fenômeno até assim muito normal e comum, quando as pessoas saem de relações e aí vamos supor que você sai de uma maneira ruim da relação, seja o motivo que for. E aí você passa pensando assim, nossa, mas realmente foi tudo ruim, foi péssimo, eu perdi meu tempo, que perca de tempo, foi tudo péssimo, não deveria ter estado aqui. Como se toda a relação tivesse sido ruim. E não é verdade. Se você resgatar na memória, você também vai encontrar e lembrar de vários momentos que foram bons, que foram importantes, e razões que justificam e fortalecem que aquilo foi bom, sim, aquilo também teve coisas boas. E isso a gente tem de perigo e alerta na vida, gente, porque eu vou falar assim, ó, eu mesma estou diariamente lutando contra crenças que eu fui deixando forte na minha cabeça. E cada vez que a gente faz isso, óbvio e é factual, que a gente fortalece, sim, justamente fazemos isso para fortalecer o nosso ponto. Então a gente fortalece certas prisões das quais a gente está tentando sair. Um exemplo, quando a gente passa, sei lá, a pensar, vamos supor, vou dar um exemplo assim até meio bobo. Todo homem é assim, age de certa forma. Olha só, isso é mulher, toda mulher, né, tirando ali sexismo de lado, mas só entendendo assim. A gente passa a buscar validações para essa afirmação. Então a gente passa a esperar das situações a nossa crença antes daquilo acontecer. E não é totalmente verdade. Ah, todo homem mente. Ah, é sempre assim, né? Homem mente. Tá, então mulheres não mentem? Nenhuma mulher nunca mentiu pra você. Todas as mentiras suas foram sobre isso. Ou já vi gente falando coisas assim, ai, X grupo de pessoas não dá pra confiar, não dá pra contar. Toda vez que eu confiei nessas pessoas, alguma coisa ruim aconteceu. Então, você passa a esperar já as coisas para continuar validando aquilo. Até quando vai dar certo, até quando a pessoa é confiável, até quando a pessoa vai te ajudar. Você já tá ali tão munida da tua crença que você passa a materializar e constatar aquilo que você tinha como crença, quando você generaliza. De novo, nesse exemplo, né, que eu falei de homem e mulher. Então você já tá esperando que o homem minta. Então às vezes o cara não tá nem mentindo, mas daí, sei lá, numa coisa ali que você acha, você já, pronto, mentiu, não acredito, mentiu, não acredito. Sendo que às vezes tem mulheres que estão mentindo muito mais pra você, mas você tá ali de olho fechado. Não, porque quem mente mesmo é homem. E vice-versa, né? Não toda mulher engana também. Ah, aqui ó, é sempre assim, não dá pra confiar em mulher nisso, porque mulher é falsa, mulher é bibibi, blá blá blá. Você já começa a construir isso. E de novo, qual que é o ponto aqui? A gente tem que entender o que tá acontecendo, porque quando a gente não entende, como é que eu combato isso, né? Por que eu tô tendo esse sentimento? Qual mulher que mentiu pra mim que fez hoje eu ter essa ideia? Qual homem que me enganou que hoje fez eu ter essa ideia? E olha o perigo disso, né? Generalizar, passar a generalizar isso é você ter ali já puxado pra você mesmo trabalha pra isso acontecer de novo na sua vida. Lembra daquela série lá acho que era Visões da Raven, né? Então ela tinha ali uma visão do que ia acontecer de ruim e na tentativa dela fazer aquilo não acontecer, não se concretizar, ela percorria os passos tintim por tintim para de fato fazer aquilo ruim acontecer. Então, ou seja, às vezes, quando a gente tem esse viés de confirmação, a gente passa a corroborar
pra que aquilo se confirme, porque a gente no fundo quer, por mais que seja uma coisa péssima e ruim, do tipo ser enganado, ser traído, né, ser ali jogado pro lado, você tá buscando essa validação, você faz isso e você se limita. Então se pegue no dia a dia, quando você fala essa palavra, toda vez que você falar todo mundo X, ou ai ninguém X, você passa a lembrar quem não. Quem é todo mundo? Faça essa lista. Quem é todo mundo? Quem é ninguém? E mapeie o lado contrário. Eu até às vezes brinco com essas pesquisas, assim, eu faço, agora com a IA, né, com o ChatGPT também dá pra fazer isso, mas quando eu fazer uma pesquisa, assim, pro trabalho no Google, vamos supor, eu quero buscar informações de pesquisa que confirmem que a tapioca faz muito bem pra saúde. Então lá pesquisava, né, benefícios da tapioca para a saúde. Mas aí eu também incentivava o algoritmo a mostrar o outro lado, que eu também queria estar sempre do outro lado, então eu colocava assim, malefícios da tapioca para a saúde. Para já saber o outro lado. Ou então, assim, sei lá, laranja é sempre muito boa. Por quê? E depois, por que a laranja é muito ruim? Então, às vezes eu fazia esse exercício de buscar o contrário, para fazer esse reforço de, sim, tem um outro lado. Então eu tô dando essa brincadeira pra você, assim, ó, toda vez que você soltar a frase, ninguém, blá blá blá, ou todo mundo, blá blá blá, faça esse exercício de nomear, então, quem é esse ninguém? Quem é que vem na sua mente e você fala, ninguém gosta de mim. Nossa, ninguém tá se importando. Quem é ninguém? E o todo mundo. Todo mundo. Quem é todo mundo? Quem são essas pessoas? E às vezes a gente pode até chegar num grupinho meio grande de pessoas, mas assim, não vai ser literalmente todo mundo. Tem até um episódio, caso você não ouviu, aqui do Cativeiro Cast, que é o Ninguém Sabe Amar. Claro que aqui a gente brinca com títulos pra chamar mais atenção, etc. E às vezes a gente pode fazer um recorte onde não é que ninguém sabe amar. Temos aqui no mundo, né, com milhões e milhares de pessoas, algumas pessoas sabem amar. Às vezes a gente pode falar de maiorias, né? Às vezes vamos supor que a gente tá, sei lá, diante de dados do IBGE, dados factuais que vão mostrar, né? Por exemplo, assim, a maioria esmagadora num lugar é mulher, então eu posso dizer assim que a maioria, não tô falando do nível de dados, tá? Não tô falando do nível de você de fato ter ali materializado pra você essa informação de dados e pesquisa, etc. Mas esse generalizar que a gente faz no dia a dia, é disso que eu tô falando. Então quando a gente fala, vamos até pegar o mesmo episódio que eu falei lá do Ninguém Sabe Amar no podcast, vamos supor que a gente traz isso, né, inclusive essa frase, esse pensamento, é uma coisa que eu tenho que ficar trazendo pra mim, assim, à tona de que, tá, não é que ninguém, uma pessoa ou outra sabe, eu considero que eu sei. Inclusive, um dia a gente vai ter um tema só sobre falar de amor de novo aqui, porque, né, pra amar, a gente tem que estar curado, a gente tem que se amar, enfim, várias coisas. Então, como eu sei que o processo de amar, dentro da minha crença, é dificultoso, porque exige uma série de background para que você consiga executar esse amor da melhor maneira, e eu sei que poucas pessoas se comprometem com o autoconhecimento, né, olha só, vem que ver o Cativeiro Cast versus, sei lá, qualquer canal falando de fofoca e besteiras, quem é que você acha que tem mais views? Me conta aqui nos comentários. Claro que são as besteiras, então as pessoas estão mais inclinadas à trivialidade do que às coisas sérias. Então, assim, você acha o quê? Que a pessoa tá ali na jornada dela, querendo se curar, querendo ficar uma pessoa melhor, amar? E claro que não. Algumas pessoas sim. Algumas sim. Não é que ninguém. Algumas pessoas sim. Então, até é um exercício que eu falo pra minha psicóloga, ela fala assim, ai, Katia, quando eu falo assim, ai, Mari, sei lá, não existe homem pra mim. Nossa, minha franja tá realmente de mal a pior, eu preciso lavar ela urgentemente. Quando eu falo, Mari, não tem homem pra mim. Aí a Mari fala, não tem homem pra você, Katia, num mundo tão grande. Tô igual a Xuxa. Com certeza tem aqui ou ali. Ai, mas é que eu falo pra ela, né, Mari, mas é que eu tô há muito tempo, Mari, conhecendo pessoas e, tipo, eu não encontro essas pessoas. Não é porque é difícil, e eu vou dar o exemplo que outro dia eu falei essa frase, né, eu falei alguma frase assim, do tipo assim, porque eu não encontro algo, ou porque é extremamente difícil de me confirmar ao contrário, porque é isso que eu falo, né? Que eu, inclusive, falei pra minha psicóloga e já falei pra algumas amigas. Ok, existem pessoas que são de valor, vamos chamar assim, né? Pessoas que teriam um certo valor para aquilo que eu buscasse, mas eu nunca as encontrei. Eu não... Enquanto elas... Eu falava pra minha psicóloga, né? Se você dizer assim, Catiele, mas com certeza que existe. Alguém falar, ai, com certeza que existe, é uma coisa, mas eu preciso ver essa pessoa, eu preciso conhecê-la, que daí quando eu conhecer, não adianta ela existir na vida do outro, né? Um amigo fala assim, não, mas eu conheço uma pessoa que é super legal, mas não, tá na tua vida, não tá na minha. Enquanto eu não ver,
pra mim ainda não quebra a minha crença de que não existe pessoa que blá 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 blá. Eu sempre falo isso, né? E aí outro dia eu mesmo me refutei, que eu falei assim, né? Vamos supor, você achar que uma coisa, porque uma coisa é muito rara de acontecer, você achar que porque ela é rara, ela é inexistente, também é um erro. Porque senão, por que o ouro é uma coisa cara? Né? Porque não é. Se você achasse ouro em qualquer lugar, ele não seria o que ele seria. Aí você diz assim, então eu não acredito que exista ouro no mundo, porque é raro de encontrar. Eu não acredito que existam diamantes, porque é raro de encontrar e tarará. Então é uma brincadeirinha, né, que eu fiz comigo mesmo, me refutando, dizendo assim, não é porque eu ainda não encontrei algo assim, que isso não exista. Até porque tem em mim, né, eu tenho também. Então a frase ideal e correta não existe. Seria com muita dificuldade, né, a maioria talvez não isso, não aquilo, e ainda assim temos que tomar cuidado nessas afirmações de a maioria, tarará. Mas deixe mais claro possível, hoje o convite aqui do Cativeiro Cast é esse, deixe mais claro possível, cuidado com os generalismos do tipo todo mundo, do tipo ninguém, do tipo não existe, do tipo nunca, do tipo jamais, cuidado com isso. E o mesmo a gente pode falar de sentimentos. Gente, eu vou te falar assim, eu sei que isso aqui é como se fosse um lado B desse episódio, porque ele é como um outro tema mesmo. Só que a importância de você nomear o que você tá sentindo faz total diferença. Se encaixa no mesmo patamar da obscuridade, do lutar contra um fantasma. Se você não sabe o que você sente, se você não sabe o que você tá enfrentando e como aquilo que, seja o que for que te incomodou, tá te atingindo. Gente que às vezes se sente meio esquisita e aí, como eu já dei exemplo várias vezes aqui no Cativeiro Cast, você às vezes tá se sentindo agressivo, bravo. Eu tô brava. Eu tô irritada, isso me deixou puto. Nossa, me deixou puto. E você investigando, descamando ali, vê que não é braveza, não é raiva bem o que você tá sentindo. É dor mesmo. E aí você tá reagindo, mostrando as garrinhas, mas na verdade você se sentiu intimidado. Te deu medo, te deu insegurança, te deu incerteza. E eu vou falar, você não precisa admitir isso pra ninguém, gente. Claro que dependendo da relação que você tá, é muito importante que você traga mais clareza possível para que, se é uma coisa que tá resolvendo em mais pessoas, você deixe isso, né, muito mais assim, à luz para resolução. Mas se você não quiser admitir a profundidade dos seus sentimentos para outras pessoas, que você pelo menos faça isso para você mesmo, para que você consiga lidar da melhor forma com isso que você tá sentindo. Ou seja, não adianta, ok, tô aqui, aconteceu X coisa, tô brava, me deixou brava, eu não preciso chegar depois pra me reconciliar, vamos supor que eu fiz alguma coisa ali nesse meu estado de braveza ali, sei lá, fui rude, fui ríspida com alguém. Não é que você precisa chegar pra pessoa e falar assim, olha, me desculpe, é que aquilo que você me disse tocou num lado meu inseguro, me senti confrontada, me senti assim porque fala comigo da minha infância, que eu não tive isso, então por isso reagi dessa forma. Não tô falando que você tem que chegar todo nesse caminho aí pra falar com alguém, mas com você mesmo sim. É importante, tipo, por que isso aqui me atingiu dessa forma? Por que eu tô me sentindo merda nisso? Que é tipo isso, né? Cara, eu não tô bravo. Não é braveza, eu não sinto raiva, eu sinto tristeza. Eu até já falei pros meus amigos de uma história da minha primeira psicóloga. Ela fazia um trabalho muito importante e me ajudou em muitos sentidos, assim, durante a nossa terapia, a metodologia que ela usava, mas tinha uma coisa que eu não gostava, que era ela achar, e ela mal interpretava os meus sentimentos, e ela achava que tudo tinha que ser extravasado de uma maneira, vou colocar assim, fisicamente violenta no sentido de, vamos supor, no menor, eu rio porque eu rio, é engraçado, no menor descaso ali que aconteceu comigo, contava pra ela, né, nossa, aconteceu tal situação, mas era uma coisa que me deixou triste, na verdade, não era algo que eu fiquei com raiva, muito embora, vamos supor que contando você fique, poxa, você acredita que me trataram desse jeito? E ela corria, pegava assim, eu lembro até hoje, ela pegava uma almofadinha, ela trazia a fatídica almofadinha e falava, pega, bate na almofadinha, desconta toda a sua raiva aqui na almofadinha, não sei o que. E eu falava, eu não quero, Cris, eu não... E ela ficava brava, ela falava assim, Catiele, a gente não pode segurar o sentimento, porque se a gente segura o sentimento, isso faz mal pra gente, pra saúde, blá. E eu falava, Cris, mas eu não quero bater na almofadinha. Por quê? Porque o sentimento que eu tava tendo ali não era de agressividade, não era o jeito que eu tava reagindo, eu não tava brava,
Por mais que eu estivesse contando uma história tipo, meu, você acredita que fizeram isso? Não me causava raiva, me causava dor. Me causava um sentimento de chorar, de fragilidade, não de agressividade. Não era sobre bater na almofada, eu não queria bater na almofada. Inclusive, quanto mais ela insistia nessa história de bater na almofada, eu queria bater nela, não na almofada. Então, às vezes, é isso, como eu falei, a raiva vem muito transvestida de outras dores e a gente não sabe nomear, a gente não sabe que aquilo, na verdade, é uma tristeza, aquilo, na verdade, eu tô me sentindo rejeitada, aquilo, na verdade, é um sentimento de rejeição, é um sentimento de luto, é um sentimento, tanta coisa, gente, tanta coisa a gente não sabe falar. E para as coisas boas também, tá? Tô falando aqui de sentimento ruim, mas as coisas boas também são muito mal interpretadas. Eu já falei isso. Eu acho que eu passo metade do meu episódio, de todos os episódios falando, eu já falei, mas é que eu falo e repito pra você. Caso você não viu no episódio, eu trago aqui. Nem sempre eu lembro onde eu falei, mas eu sei que tenho falado. Se não falei no Cativeiro Cast, falei em algum lugar que é. Muitas vezes as pessoas chamam de paixão coisas que não são paixão. Um exemplo disso, às vezes a sua carência faz você achar que tá apaixonado, às vezes o afeto por alguém, só o simples afeto. Eu tô apaixonado, eu amo, tô amando, tô apaixonado. E não é. Às vezes é um momento teu ali de vulnerabilidade emocional, de uma carênciazinha, como eu falei, de depressão, já aconteceu comigo, assim, porra, estou num momento depressivo, tô ali, o meu cérebro com déficit de dopamina, tá tudo mal aqui, sem nenhum neurotransmissor, GABA, nada disso. Tô só naquela vibe ruim, acontece a mínima coisa que alguém me dá o menos que o mínimo, eu tô tipo, nossa, uau, que incrível, mas tem a ver comigo. Não é sobre o outro, nossa, estou apaixonada pelo outro. Posso ter ali sinais, efeitos que pareçam isso, mas se eu estiver desligada de mim mesma, eu vou falar assim, com certeza, até fiz um vídeo falando disso, né? É muito fácil pra gente chamar qualquer sentimentozinho de paixão, a gente não tem nome pras coisas, a gente parece que não sabe se ler, aí tudo é paixão. Aí você tem aquela pessoa que tá apaixonada sempre, que tudo é paixão e não é. Gente, não é. Reconheça esses bons sentimentos também. Reconheça, às vezes o que você tá nomeando de X, mesmo coisas boas, né? Eu estou amando. Será que é amor? Eu estou apaixonado. Será que é paixão mesmo? Eu tô muito... Tem muita coisa. E a gente tá o tempo todo se batendo nas costas, né, gente? Então, disso aqui pra gente tá aí passando a mão e, na verdade, a gente tá sendo louco, é 2 toques. Então, aí esse também é o segundo exercício. Nomeie aquilo que você tá sentindo. É raiva? É ciúmes? É inveja? É tristeza? Ninguém precisa saber, gente, desde que você saiba. No seu ali cantinho, no seu travesseiro, admita pra você as coisas que você tá sentindo, porque dando clareza é que você consegue resolver. Afinal, é nomeando que você consegue ter controle das suas atitudes, sair do piloto automático e seguir em frente, se tornando responsável pelas coisas. E parar de ser aquela pessoa que vai ficar terceirizando aquilo que sente, vítima, né, vítima de tudo aquilo que sente e do que tá vivendo. Traga nome, dê nome aos bois, dos seus sentimentos, das dores, dos desejos, das pessoas que influenciam você e suas opiniões, né? Quando você falou ninguém isso, todo mundo aquilo, quem? E aí você vai passar a sentir muito mais autonomia nisso tudo que você tá sendo ali consumido e não tá nem percebendo. Por hoje é isso. Fez sentido aí? Aqui fez, então por isso que eu tô trazendo. Espero que pra você também tenha feito sentido. E comenta aí se você já passou por essa situação de ficar falando, todo mundo isso, ninguém aquilo. Ou ficar confuso em relação àquilo que tá sentindo. Achava que sentia uma coisa quando na verdade sentia outra e não se conhecia, não descamou esse sentimento. Passa, avião, passa. 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 Não deixa de seguir Cativeiro Cast nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok e tudo. E fique por dentro, porque toda semana eu tô trazendo aqui babados e novidades pra vocês, tá bom? Pra gente aqui, ó, se libertar dos nossos cativeiros mentais. É isso, gente. Um beijinho e pelo amor de Deus que eu tô indo lá correndo lavar essa franja. Peço perdão. Um beijo e até a próxima.